Pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o PVBI 11, um fundo de lajes corporativas, talvez o melhor fundo de lajes corporativas da Bolsa. E eu quero comentar aqui com vocês dois pontos que eu acredito que o mercado não esteja precificando corretamente, o mercado está esquecendo, que o mercado não está vendo. Além disso, quero aqui comentar um pouquinho sobre a aquisição que o fundo fez do VELOL 11 e alguns outros pontos de destaque do fundo. Bom, começando o vídeo, taxa de administração 1% sobre o valor de mercado. O valor patrimonial da cota está na casa dos R$ 102,00. A cota no mercado, no fechamento do relatório, estava em R$ 85,75. Agora, pelo que eu vi, já está em 88, então o mercado já precificou um pouquinho melhor o fundo, dado as informações que a gente vai ter aqui nesse relatório, mas eu ainda vejo espaço para que o mercado valorize um pouco mais, porque, como eu disse, para mim é o melhor portfólio de lajes corporativas da Bolsa. Esse fundo tem aqui alguma discussão de outros bons portfólios, então, pelo menos entre os melhores, o PVBI está. Número de cotistas, 92.500. Então, em fevereiro, o fundo distribuiu 61 centavinhos por cota, que representa um yield de 8,5%. A gestão comercial informou que no dia 17, a AME Digital desocupou uma área de 756 metros quadrados do ativo Vila Olímpia Corporate, que é o ativo que veio na aquisição do VELOL. Dessa forma, a vacância do fundo era de 0,9% ao final do mês, muito pouco. Esse fundo aqui continua trabalhando de uma forma muito tranquila. Os cotistas aqui basicamente olham um relatório uma vez por mês e não tem que se preocupar, pelo menos por agora está assim, né? Durante o mês, o fundo recebeu a totalidade dos recebíveis de sua carteira e não possuía qualquer inadimplência. Então aqui mostrando mais uma vez a tranquilidade do portfólio. A gente sabe que ele está fazendo uma obra no ativo Union, a obra está em 49% concluída e a data de entrega no quarto trimestre de 2023 mantém-se inalterada esse prazo para a obra. No ativo da FL 4.440, eles seguem ali com algumas obras de retrofit, também seguindo ali o seu calendário. Aqui eu destaquei já no mês passado a questão de sustentabilidade. Eles têm ali uma parceria com uma cooperativa de catadores, então interessante, eles vão ali gerir os seus resíduos, né, de uma forma sustentável. E aqui finalmente ele começa a comentar sobre a terceira emissão de cotas, que é uma parte bem legal do relatório. A gente sabe que essa aquisição ela foi feita de duas formas. Então, parte dela foi em dinheiro, que foi captado, e a segunda parte foi integralização de cotas, ou seja, quem era cotista do VELOL passou a ter cotas do PVBI. Interessante que sobre um precedente bem legal, o HGLG está tentando fazer lá a compra do GTLG, mais ou menos da mesma forma, uma parte em dinheiro, uma parte em cotas, e isso abre um espectro, uma gama muito boa para o mercado, que a gente pode ver aí fundos maiores incorporando fundos menores, conseguindo gerir esse portfólio dos fundos menores de uma maneira mais eficaz e gerando valor para os seus cotistas. Aqui no VELOL, a gente vai observar isso. De uma forma muito clara, a gestão diz que, para ela, o aluguel do imóvel do VELOL está mal precificado. Então, ele tem ali um potencial upside. Eu vou descrever isso para vocês. Então, aqui tem um período de lock-up das cotas da terceira emissão, ou seja, os cotistas do VELOL têm que ficar com as novas cotas por um período. Depois disso, eles podem vender a mercado. Então, pode ser que quando esse momento chegar, a gente tenha ali uma queda da cotação se esses novos cotistas, enfim, quiserem ali vender as cotas a mercado, enfim, para regular sua posição, diminuir a exposição ou, enfim, transformar em dinheiro mesmo. Pessoal, se estiverem gostando aqui do conteúdo, deixa o like, se inscreve. Com 1.000 inscritos, vou liberar lá a apostila que eu estou falando para vocês via Telegram. E, sem mais enrolação, aquisição do Vila Olímpia Corporate. Então aqui ele coloca que foi concluída a aquisição de 53% da Torre B, e ele viu aqui um valor intrínseco muito grande. Então esse aqui é um primeiro ponto, que pode ser um tesouro que esteja aqui dentro do PVBI, e tem mais dois, são menores, mas muito interessantes que pouca gente está vendo. Proposta de valor, o empreendimento foi adquirido 93% locado. E o que ele vê aqui? Ele vê um potencial para aumentar os valores de locação, zerando a vacância existente. E a expectativa é que as renegociações
sejam feitas em patamares superiores a 20% dos valores atuais dos aluguéis. Ou seja, ele está vendo aqui que ele pode cobrar um aluguel mais caro e isso, obviamente, vai se converter em rendimento para o cotista. A vacância na aquisição era de 7% da AME Digital, conforme eu comentei, e até o fechamento do relatório tem ali alguns contratos que vencem em junho desse ano e a gestão está trabalhando de forma a minimizar possíveis impactos. Então, seja na renovação, seja já em procurar um novo inquilino. Mas caso esse inquilino saia e a gestão não consiga renovar ou trazer um novo inquilino, o impacto no portfólio do PVBI vai ser de uma vacância de 3,6%, muito baixa, e é um ativo muito bem localizado, então tem tudo para ser locado rapidamente. Então aqui ele fala que tem um alto potencial para ser locado rapidamente, justamente por ser um AAA na Faria Lima, onde o estoque é baixíssimo. Pessoal, para quem acompanhava o VLOL, para quem tiver curiosidade, vai no Clube FI, coloca VLOL e vai voltando lá nos fatos relevantes, que vocês vão ver inúmeros fatos relevantes que o VLOL sempre publicava por atraso no pagamento de alguns inquilinos aqui. Era muito comum, o inquilino atrasava, um mês depois, 2 meses depois ele regularizava, e aí ele ia vivendo dessa forma. Com a gestão da VBI, não falando mal da gestão do VLOL, mas a gestão do VBI ela é mais capaz mesmo do ponto de gerir ali a relação com os seus inquilinos. Então, vamos ver como que vai ficar essa situação, porque me parece claro aqui, cristalino, que a gestão do Abud, eles querem ali locar no valor de mercado. Então, de repente, se esse inquilino sair, eles conseguirem buscar uma diversificação maior, pode ser interessante para o fundo, ou fazer uma renegociação mais dura com os inquilinos atuais, colocando multas em caso ali de atraso recorrente e negociando um valor melhor de aluguel, e isso vai ser, óbvio, bom para os cotistas. Então, esse é um ponto para a gente acompanhar. Aqui a gente pode ver que o dividendo do fundo estava aqui no seu pico histórico, porque a gente viu a cotação ficando ali na casa dos 85, um pouco menos, um pouco mais. O fundo vinha pagando no ano passado 57 centavos, fez a venda do JK, subiu para 58, agora estava em Perdão, o ano passado ele estava em 56, fez a venda, subiu para 57 e agora está em 61 centavinhos. Então o fundo foi aumentando o seu dividendo e a cotação foi ficando ali no mesmo patamar. Então o dividend yield foi subindo. Liquidez 2,6 milhões, então super tranquilo. Aqui é a vacância que a gente viu. E agora eu vou chegar nos outros dois pontos que eu queria falar com vocês, que eu falo que pouca gente vem ler, estudar o relatório. Depois que o dividendo sobe, a cotação já subiu e aí quem tinha interesse em entrar no fundo já pagou mais caro. Então você que está assistindo esse vídeo, se inscreve no canal para não perder esse tipo de conteúdo, porque isso pode ser o diferencial entre você comprar um fundo barato ou caro. Lembrando que não é recomendação de compra, mas recomendação de estudo. Você pode fazer isso para todos os outros fundos. Aliás, muitos fundos têm pontos escondidos que quem acompanha há muito tempo, lê os relatórios, consegue prever, olha, daqui a 6 meses eu posso ter uma emissão, daqui a 6 meses o dividendo tende a subir, ou daqui a 6 meses o dividendo tende a cair, e aí você já consegue antecipar um pouquinho o mercado. Lembrando que o mercado de FIIs, ele ainda é muito dominado por pessoas físicas, então tem espaço para a gente conseguir se antecipar, fazer movimentos antes da manada. Tá? Então aqui, por exemplo, em abril a gente vai ter 61% do reajuste dos contratos. Então a gente pode ter aqui em maio, junho, um dividendo recorrente mais alto. Vamos ver como que a gestão vai lidar com isso. A gente sabe que o fundo tem aqui obrigações, né? Ele quitou grande parte delas, mas enfim, vamos ver como que eles vão gerir. Mas isso aqui, se o dividendo vai para 63, esse fundo vai pagar 9, 9,5, não sei, teria que fazer a conta. O mercado não vai aceitar isso. A cotação tende a subir para ajustar ali na faixa que ele vem pagando 8, 8,5 com a Selic tão alta. Então aqui é um reajuste muito alto em só um mês. Lembrando que isso aqui vai demorar a ser refletido, vai ser lá no dividendo daqui a 2 meses, junho, julho, enfim. Mas vai chegar esse momento. E o segundo ponto que eu quero mostrar para vocês, aqui a gente está vendo as obras, está tudo tranquilo. Aqui tem a DRE. Quando a gente vê, a gente teve aqui um lucro líquido de 11,6 e ele distribuiu 6,12. Então, tem uma reserva de lucro aqui de 5,5. Foi por quê? Ele colocou aqui para a gente. O aumento na receita imobiliária do fundo é decorrente do resultado não recorrente
resultante do desinvestimento, venda, do ativo JK. A fim de linearizar a distribuição, o resultado distribuído no mês foi de 61 centavos. Ao final do mês, o fundo detinha reserva de lucro acumulada e não distribuída no semestre de 58 centavinhos por cota. O que isso quer dizer? A gente sabe que ele fez a venda no ano passado e ele vai receber em tranches, ou seja, ele vai receber uma grande parte no início, quitou a alavancagem. As outras, se eu não me engano, são 2 ou 3 parcelas, ele colocou parcelas semestrais, justamente porque a gente sabe que na lei tem a previsão de distribuição de 95% dos lucros auferidos dentro do semestre. Então, no final do semestre, ele tem que distribuir 95% do lucro. Então, dessa forma, ele consegue dividir. Mas a gente tem aqui 58 centavos por cota. Se ele utilizar reservas financeiras, que seja, que não é o caso aqui, mas de alguns centavos por mês, ele ainda vai chegar com alguns centavos acumulados por cota, 50, 55, enfim, que ele vai ter que distribuir no fechamento. Então, o fundo que está pagando 8,5 no dividend yield hoje, no preço de hoje, ele vai ter uma distribuição, quem sabe, de R$1 no meio do ano e possivelmente outro dividendo alto no final do ano. Você vai fazer a conta no final, somando tudo que recebeu, a gente vai ter aqui um dividendo de 9,5%, dependendo do preço que você pegou, até 10%, um ativo de tijolo, com ótimo portfólio, numa região prime, com uma gestão muito boa. Então, assim, isso aqui realmente pode ser um tesouro escondido que parte do mercado não está vendo. Lembrando mais uma vez, não é recomendação de compra, é recomendação de estudo. Eu tenho outros vídeos de outros meses, eu fiz vídeo sobre essa venda do ativo JK, recomendo que vocês assistam para entender essa forma de pagamento, para ver que também os riscos, o fundo tem aqui algumas obrigações ainda, ele tem, por exemplo, para não falar que eu não falei dos riscos, uma exposição alta em Prevent Senior, 54% do portfólio, até no setor de saúde, que vem sofrendo. A gente tem visto planos de saúde com dificuldade de repassar a inflação para o seu cliente, por N motivos, então pode ser um problema. Então, existem problemas e riscos aqui também. Então, você que está interessado na compra, analise os dois lados. Mas eu quis aqui trazer para vocês o destaque de hoje em 2 pontos que eu não vi ninguém falando por enquanto. No YouTube eu tento acompanhar ao máximo, mas eu não vi ainda, e que pode ser aqui um ponto muito bom para o fundo para destravar aí valorização na cotação também. Beleza, pessoal? Vocês gostaram do vídeo? Então se inscreva para não perder vídeo desse tipo. Lembrando, 1.000 inscritos, apostila distribuída de graça e lá no Telegram, que está na descrição, no primeiro comentário fixado. Beleza? Valeu!